E aí? E aí, pessoal? Tudo beleza? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido uma boa semana, tenham lido poesia, não, escrito poemas, se vocês gostam de escrever. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, esse daqui é o pub, né? O nosso pub, onde a gente conversa sobre poemas que eu estou lendo. E na busca de criar, né? Criar um espaço, criar uma ponte onde eu possa dialogar com os escritores, com outros leitores que, como eu, são apaixonados por poesia, por poemas e querem cada vez mais aprender, ampliar, né, as suas possibilidades como leitor, né? E indo mais além disso, permitir que essas, né, novas leituras, né, novas visões de mundo, novos modos de interagir com o mundo e perceber, né, o mundo com uma sensibilidade diferente, né, com uma estética, né, diferente, nos permita respeitar melhor, não lá fora, quando a gente sai, interagir com as pessoas, interagir com o mundo, respeitar melhor e entender um pouco mais de como certas, né, percepções do mundo, né, certos modos de lidar com a realidade acontecem, né, e são construídas. Então, tudo isso é o que a gente busca, né, com esse diálogo aqui, com essa conversa, né, nesse espaço. Mas fora isso é algo bem assim subjetivo, né, bem pessoal, bem meu. Então aqui, né, minha opinião, não tem nada definitivo, não se trata de aula ou de curso, né. Realmente eu tento aqui contar um pouquinho, né, é sempre uma parte, né, um pouco, né, porque, né, a gente sabe quanto melhores os livros de poema, melhores os poemas, né, muito mais coisas, né, tem para se dizer, né, muito mais possibilidades tem de leitura, né, então a gente aqui só pode escolher realmente, né, nessas 20 minutos de conversa que a gente tem, né, é, tirando aí a leitura de poemas, né, ou 15 minutos, somente um ou outro detalhe, né, que nos ressalta, não, e que a gente gosta, né, mas e sempre nisso, né, sempre na forma de opinião, né, na forma de, de que não tem nada definitivo, né, e tudo aqui pode ser criticado, né, e deve ser criticado, não? É assim que a gente aprende a desaprender e desaprende para aprender, né? O importante é que tudo seja feito com honestidade, não, com carinho, respeito e, e com atenção, né? Com aquela atenção que a Simone Veil, né, nos diz que é a mais pura e rara das generosidades. Tá bom? Então vamos por aí com o nosso pub, né? Poesia Universal Brasileira. E hoje eu tô lendo aqui a segundo livro é, que eu estou lendo, né? É claro que o Ademir Assunção tem outros livros, né? Mas eu tinha lido este, né? Há pouco tempo atrás, Ademir Assunção, A Voz do Ventríloco. É um livro que ganhou o Jabuti. E dessa vez eu estou lendo aqui, esse daqui foi editado pela Edif, né, editora. E dessa vez eu estou lendo Pig Brother, né? Então, Pig Brother eu tenho aqui na versão digital e ele foi editado pela Patuá, não sei se dá para vocês verem. Então, o livro do Ademir Assunção, editado pela Patuá e com esse nome Pig Brother, que que é claro que já faz a conectação, não, com o famoso show lá, né, conhecido Big Brother. Não sei se vocês assistem, né? Eu realmente não assisto, né? Não acompanho. E tô falando sério, eu sei que todo mundo diz isso, né? Como o pessoal diz.
ninguém assiste, mas tem um monte de views, né, o programa e tal. Mas realmente eu não acompanho o programa, a não ser de ver uma ou outra, né, discussões que acontecem e tal. Mas então pode ter ligação com isso aí, né? Mas também pode ter ligação com, né, conhecendo um pouco, né, do Ademir, né, da sua, né, atitude sempre política, né, sempre um ativista, né, nos seus poemas, né, nas suas imagens, né, nas suas construções poéticas, não? Então, Big Brother com certeza tem aí também essa conotação aí em relação com Animal Farm, não? Do George Orwell e com aquele pig, né, que acaba se tornando o ditador, né, da evolução, né, da farm. Então tem todas as ideias, acho que a gente pode jogar aí, né, e muitas outras, né, acredito que vocês podem ver, né, além desse livro, né. Então, se vocês leram esse livro, né, espero que leiam, não, que é um livro realmente cheio de energia, né, cheio de imagens, né, assim, que desconstroem, né, a nossa visão de mundo, né, como a gente costuma ver certas coisas, não? Então isso sempre é legal nos poemas, né, que consegue nos passar assim essa nova, né, possibilidade de sentir certas imagens, né, que a gente vê no cotidiano, né, na nossa rotina habitual, né, no mundo que a gente vive aí fora, né, das propagandas, né, das imagens, né, dos mitos que a gente vai criando aí fora. Então ele desconstrói, né, muitas dessas imagens ou de forma assim bem artística, né, bem estética, né, bem louca às vezes, né, bem paranoia, né, bem querendo realmente é, nos trazer, né, para um mundo que que é um caos, né, mas caos não seria a palavra, né, porque é claro que tem toda uma, né, uma razão de ser, né, nessa construção que ele faz, né? As imagens não são por acaso, né? As relações entre os termos, né? As contradições que ele cria com essas relações de imagem, não? Elas têm uma razão de ser, né? E, e isso é uma construção só possível para os, né, poetas, né? Que que conseguem ter essa força, né? Tanto no léxico, né? Na linguagem, né? Que ele possui, mas também acredito no trabalho, né? No suor que ele põe, né? Na transpiração, né? Quando ele realiza os seus poemas. E é que esse poema tem muito assim do que eu achei, na verdade, que eu ia encontrar na voz do ventrílogo, né? Na verdade, acabei encontrando no Pig Brother, né? Que que a gente vai circulando, né? É um poema onde ele nos puxa, né? E a gente vai circulando por vários, né, episódios dentro da cidade, né? Que a cidade, esses pontos da cidade parecem ser os pontos que nos unem à realidade, né? Que são pontos que parecem ser, como se diria, reais, né? No sentido que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Na realidade, né? Eles têm os nomes, né? Dentro do texto próprio que eles têm, né? Fora do texto, não? Então eles parecem criar esses pontos de ligação, né? Dentro do poema, não? Assim como os personagens, né? Que há dentro do poema, mas esses personagens são assim, totalmente imaginários, né? Acredito eu, né? Apesar que pode ter com certeza um ou outro que seja biográfico, não? Ou que foi modificado, mas que tem conotações biográficas, não? Eu marquei aqui, anotei alguns desses personagens, porque eles são vários, né? E eles têm nomes como Noite Negrume, Noite Drogada, Noite Neblina. Então a gente tem aí vários tipos de noite, não? Tem também o Cidade Ostensiva, Halloween Psicótico, Salada de Prazeres Bizarros, Estação do Ontem, é, Indústria do Sexo Paranoico, Shopping Sexo Global. Então você vai vendo como ele vai unindo, né? Termos diferentes aí.
para passar imagens que são reais, não? Na verdade, esses seres aqui que a gente vê, né, por mais que pareçam e são, né, fictícios, né, é, são aí literários, não? Eles representam uma imagem que a gente pode, não, uma sensibilidade que a gente pode encontrar se a gente tiver atenção, né, exata, não? E, e, e tivermos abertos para isso, não? É sempre aquela questão de estarmos abertos, não, para novas visões de mundo, não? A gente vai poder encontrar, né, muitas dessas relações acontecendo, né, e não de modo esporádico, não, dentro do mundo que a gente vive, né. E depois a gente tem outros aí então esses que eu estava citando, eles são mais relacionados com, com instituições, com indústrias, não, ou com modos de ser, né, de se comportar, culturas, né, é, não culturas em si, né, mas sim modos de se comportar culturalmente, não? E que acabam construindo essas instituições, né, essas indústrias, não, é, esses lugares, não, onde a gente acaba com os quais a gente acaba se relacionando, não? E muitas vezes perdendo a nossa própria personalidade dentro deles, não? A nossa própria autonomia, não? Diante deles. Mas fora isso, então, tem outros que são realmente assim, parecem ser é, pessoas, não? Ou seres, não? Orgânicos, por assim dizer, não? Tem o Black Ice, tem a Lili Maconheira, tem o Índio Kamayura, tem a Senhora dos Sonhos, tem o Homem de Aço, temos a Mister Morfina, a Lua Cadela, a Madame Buraco Negro. Então, aqui só alguns, né, dos muitos, né, são vários que a gente vai encontrar. Alguns desses se repetem, né, como o Black Ice, né, o Índio Kamayura, outros acho que aparecem somente uma vez. A Lili Maconheira é uma que liga, né, a obra, porque a gente encontra dentro dela a Lili sempre fazendo reflexões, né, ao final de cada capítulo, né, de cada círculo, né, como ele chama círculo, na verdade. E essa é outra coisa, né, que eu trouxe o Voz do Ventrílogo, né, porque em termos de estrutura, o Big Brother ele segue muito o Voz do Ventrílogo, né, que o Voz do Ventrílogo ele acontecia tipo em 7 noites, não, e em cada noite dessa, né, entre cada noite dessa, a gente encontrava uma espécie de reflexão, né? O poema escrito, né? Até era escrito numa página de cor diferente, né? Preto, e o poema se encontrava em branco, né? O que diferenciava do resto do livro, que estava numa, numa página branca, né? O bege, não, e o poema escrito em preto, né? E aqui o que a gente vai encontrar, né, entre cada círculo, então a gente vai ter 7 círculos, como na Voz do Ventrílogo a gente tinha 7 noites, então temos aí o número 7, né, com uma certa importância para o escritor, e, e essa reflexão da Lili, então, né, separando cada círculo desse, né, é, cada círculo. Então, dá a ideia também dessa ideia de círculo que cada parte dessa é uma parte fechada em si mesmo, né? Com a última reflexão sobre ela da Lili, né? Mas acho que a gente já conversou bastante sobre a estrutura e tal do poema, do livro, né? Vamos ler um poema, que os poemas também são um pouco longos, né? E às vezes eles caem numa, numa prosa poética, não? Às vezes são somente versos longos, seguidos de versos curtos, né? Não sei se vocês vão poder ver aqui, mas as imagens são sempre fortes, cheias de energia, né? Cheias de muito para se ver, né? E se aproximar, se a gente quiser, né? Fazer um zoom e se aproximar nos detalhes, né? Mas vamos ler esse primeiro poema, que na verdade abre o livro, né?
Chama-se As Ruas Estão Estranhas Esta Noite. Pétalas destroçadas tingem a noite de vermelho. Mister Morfina se arrasta pelas ruas. Os bolsos cheios de câmaras de ar furadas, tranqueiras e cacos de vidro. Peixes coloridos saltam sob a luz dos semáforos. Uma rosa cospe um blues na poça das sarjetas. Um opala caindo aos pedaços bate de frente no monumento aos desesperados anônimos. O vidro do aquário se estilhaça. Os peixes fogem montados em motocicletas envenenadas. Orelhões suicidas gritam palavras obscenas para velhinhas traficantes. Mister Morfina acende um cigarro e observa a palidez de 50 top models que desfilam descalças, na passarela cheia de cacos de vidro. Deus está solto. E dizem que ele está armado. Então aí muito contundente, né? Essa imagem de Deus está solto e dizem ele está armado. E de certa maneira Deus sempre está armado, né? Porque sendo Deus, né? Ele tem todos os poderes, todas as possibilidades, né? E o que arma é melhor do que ter todos os poderes, não? Mas vocês já viram aqui um pouco como vai se criando, né? Esse primeiro poema e assim vai ser criado, né, o livro, não com essas, né, personagens, com esses lugares, né, com esses monumentos, né, com essas indústrias que podem todas ter um significado, né, representarem um sentimento, né, uma imagem, se a gente quiser, né, uma certa percepção, né, ou uma certa é, ideologia, mas eu não acredito que é ideologia, eu acredito que mais mesmo é sentimento, no meu ponto de vista, né, percepção, né. Eu acho que são poemas que visuais, não de imagens, mas imagens que é para lidar, não representar sentimentos, né, sensações. Mas vamos ler já outro poema, né? Deixa eu buscar aqui um outro poema que eu marquei. Então vamos ler esse que se chama-se Hackers e Rappers no Parque de Diversões. Crucifixos de êxtase são distribuídos nos portões de entrada do Necrópole Park. Consolos de cocaína para as velhuscas apresentadoras de programas de fofocas. Pirulitos psicodélicos para as colunistas de moda. Todas as celebridades do último verão foram convidadas para o Halloween psicótico, o novo reality show da cidade ostensiva. Para pazes fantasiados de super-heróis, dissecam atrizes de telenovelas com lentes de longo alcance. Luzes negras espancam retinas dilatadas, bocas salivam onomatopeias, mucosas transpiram muco e corrimentos lisérgicos. A turba relincha. Êxtase e delírio na casa de açoites. Hackers e rappers infiltrados entre os paparazzis preparam cuidadosamente a apoteose. O dragão adormecido projetado em 3D, em telão de cristal líquido, exala pelas narinas,
fina neblina adocicada, uma onda oscilante que desfoca a paisagem, balbúrdia de gases, erupção de efeitos especiais. Os portões do Necrópole Park se fecham automaticamente. A primeira bomba explode na sala das bonecas sodomitas. Que coisa forte, não? Forte e genial, né? Tipo, forte e bela, não? Assim, essa construção, né? Até criar esse, né? Esse terrorismo se autoposto, né? É, dentro desse parque, né? Onde as pessoas, é isso, por isso que eu falo que é tudo para tentar passar certos sentimentos, né? Sensações que, na verdade, tenta passar o contrário, né? Tenta passar uma falta de sensibilidade que existe no mundo, né? Talvez toda essa imensidão de imagens, né? De terror que a gente vê, né? Misturado com, né? Com coisas frágeis, né? E coisas fortes misturadas com coisas, né? É, sim, toda essa mistura, né, realmente de contrastes, né, e de sentimentos variados, né, e né, de drogas, não, de, de delírios, né, de sonhos, né, de é difícil explicar, né, esses poemas assim, porque porque eles dizem o que realmente a explicação não consegue dizer, né? Aquilo que a teoria não consegue dizer, né? E é por isso que é poema, né? E é por isso que às vezes é difícil a gente tentar pôr em palavras, né? Porque se desse para pôr em outras palavras, eu tenho certeza que o Ademir ia pôr, né? Mas não, tem que, tem que ser sentido, né? Mas o que eu queria dizer é isso, né? Que todo esse sentimento que a gente encontra no poema realmente que é passar um mundo ali fora onde esses sentimentos não são observados com atenção, né? Onde a realidade é sentida com uma falta, né, de sensibilidade e por isso um exagero, né, nas construções, né, que a gente constrói, não? É, em termos de cultura mesmo, não? Em mitologia, não? por, por faltar não para nós essa maneira de ler o mundo de modo mais sentimental, né? Perceber as coisas do modo corporal, né? Acho que eu estou me enrolando aqui, na verdade, não. E eu não vou tentar explicar porque é só ler o poema mesmo, não ler o livro para poder entender do que eu estou falando, né? Mas, mas a questão é essa, não? A gente não está sentindo o que deveria sentir, não? E por causa disso a gente se perde em exageros, né? Exageros sem sentimentos, né? Sem, eh, sem sentimentos. Ai, ai, Tiago. Mas vamos ler aqui então. O inferno é um submarino russo. Um homem vestido com roupas de magnésio rege uma orquestra de músicos fantasmas na sala São Paulo. As mãos desenham cifras ocultas no ar, senhas decifradas apenas pelo comando terrorista. Rajadas de balas causam dispersão e assombro no pátio de manobras da Estação da Luz. Ruído abafado pelo rugido de gongos, tambores, tímpanos, vibrafones, marimbas e saltérios. O governador, deputados da base aliada e o secretário de Cultura suspiram em uníssono ante o ataque dos violinos,
garotas de programa e acionistas da indústria de cosméticos gemem em falsete. Black Ice examina o mecanismo de disparo do fuzil Kalashnikov. O inferno é um submarino russo e não há escotilhas para se vislumbrar o lado de fora. O lado de fora não existe mais. O nome da sinfonia, regida pelo homem com roupas de magnésio, é uma metáfora em convulsão. Uma cortina de gelo seco desce sobre os camarotes. Sirenes e buzinas violentam as notas do contrabaixo. As teclas do piano mordem a mão do solista. Luzes de emergência gargalham raios infravermelhos e proferem insultos numa língua desconhecida. Caos e tensão permanente modulam as sonatas do futuro, mesmo diante da falência dos calendários. Eis uma verdadeira poética do delírio, pensa Black Ice, acariciando o gatilho com o dedo indicador. Aqui temos mais terror, né? E mais terrorismo, né? E mais isso que eu estou tentando falar aqui, transmitir para vocês, mas os poemas aqui transmitem melhor do que eu. Mas o contrário disso, para mim seriam os discos do Brian Eno. Não sei se vocês conhecem a música meio minimalista, por assim dizer, mas é bem concisa, né? Bem do Brian Eno, né? Que também é um poeta, né? Por assim dizer. Mas ele leva tudo isso que eu estou tentando dizer para vocês aqui pelo lado contrário, né? Um pouco também outros poetas levam, né? Que criam poemas bem concisos, né? Sem muita exaltação, sem muita, não, espatafalho, né? Muito, né? Também para criar isso, né? Mas é aquela coisa, na verdade, não de que quanto mais nós sentimos a vida, na verdade, quanto mais somos capazes de sentir a vida, menos nós precisamos viver. Menos precisamos viver. Menos precisamos do mundo. E quando menos sentimos o mundo e a vida, mais precisamos viver. E daí esse mais precisamos viver se concretiza nisso, né? Se concretiza em mais, mais rápido, mais isso, mais aquilo. E é mais ou menos isso que eu acho que a poesia, né? Esse livro do grande poeta Ademir Assunção está tentando transmitir, né? Com toda essa bala, né? Com todo esse terror, não? Mas eu acho que é isso daí, né? Apesar da minha enrolação e tudo mais, né? Espero ter passado um pouco do sentimento, né, que eu senti, né, da energia, né, que me veio lendo esse livro, né, que espero que vocês comprem, né, que espero que vocês leiam, que espero que vocês fiquem um pouco mais loucos, né, e um pouco cheios de vidas para viver menos, né, ao ler esse livro, né. E eu vou terminar com uma das meditações, então, da Lili Maconheira, né, com uma dos monólogos que ela faz, né, interior, realmente chama-se assim, né, monólogos interior de Lili Maconha, né, e não maconheira, Lili Maconha, o que é um detalhe importante, né, então não é Lili Maconheira, mas Lili Maconha, eu acho que faz muita diferença esses detalhes, e é isso aí, então espero, parabéns, né, o Ademir, parabéns a Patuá, né, por essa edição, né, do livro. E sim, espero que vocês tenham curtido, né, tenham gostado. Espero que comprem o livro, leiam e dialoguem comigo aqui. Me mandem aí falando quais foram suas loucuras, né, o que não conseguiram se explicar, como eu. E me ajudem aí a me encontrar nesse
mar de sentimentos e de sensações e de experiências, tá bom? Então fiquem aí com esse monólogo interior de Lili Maconha, seria o quinto monólogo, e chama-se Sombras Cambaleando nos Becos, tá? Então até a próxima, fiquem bem e do bem, e vivam uma existência fantástica, tá? Até mais. Tchau, tchau. Sombras cambaleando nos becos. Quinto monólogo interior de Lili Maconha. Há homens limpos no meio da sujeira. Há homens gentis no meio da loucura. Eu sei que eles existem. Posso vê-los em movimento no meio da neblina. São como sombras cambaleando sob a luz fraca dos becos, entre latas de lixo e gatos feridos. Eles têm a cara cheia de uísque, cerveja, vinho e cicatrizes. Eles são velhos, muito velhos. Eles andam sozinhos pelas ruas mais sórdidas. Às vezes se trancam em casa e não conseguem sequer abrir as janelas. Eles bebem muito, eles fumam muito, eles leem histórias em quadrinhos e dançam em cima dos muros das suas casas quando estão sóbrios. Eles mijam fora da privada quando estão muito bêbados e às vezes adormecem com a cara enfiada na poça de urina. Eles vão até o açougue e compram ossos para seus cachorros quando conseguem algum dinheiro. Eles ficam felizes olhando seus cachorros mascarem o osso. Eles falam devagar e conseguem manter o olhar fixo durante muito tempo, em lugar nenhum. Eles riem quando procuram a carteira pela casa toda e a encontram caída dentro da privada. E olham para a capa de couro toda ensopada e perguntam: Ei, o que você está fazendo aí? Eu a procurei por todo canto. Agora mesmo, um deles deve estar alimentando seu gato com as últimas sardinhas que restaram e tentando abrir a janela para a coruja com asas de areia, que bate contra o vidro, tremendo de frio. Não consigo sentir mais quase nada. Não consigo sentir mais quase nada. Não sei o que fizeram com a minha coragem, nem com o meu medo. Mas sei que esses homens existem e continuam vivos entre os escombros. Posso senti-los por perto.